3 sinais de que seu corpo pede socorro. É quando você dorme e mesmo assim você levanta e ainda está cansada. Seu corpo não precisa de mais noites de sono, seu corpo precisa desacelerar. Se você tem muitas dores no corpo, é sinal de que você está com sua energia estagnada. Então a gente também tem um convite para olhar para você. Esse é mais um episódio do Você Pode Ser Mais, o podcast que impulsiona. Hoje estamos aqui com Paula Cozendey. Eu sou Paula Rezende, mentora e impulsionadora de mulheres e negócios femininos, e vamos saber um pouquinho mais hoje sobre a medicina chinesa, que está aí para curar dores emocionais e físicas, não é isso, Paula? Isso mesmo, Conta pra gente, Paula, um pouquinho mais quem é a Paula Cozendey e fala um pouquinho pra gente sobre a medicina que você faz aí curando emocionais. Primeiramente, muito obrigada, Polly, pela oportunidade de estarmos aqui. Deus te abençoe, te guarde e leve esse podcast ainda mais longe para incentivar, de fato, mulheres, pessoas a falarem do seu trabalho, né, a dar voz e vez. A medicina chinesa, ela tem o intuito de cuidar das nossas dores físicas e das nossas dores emocionais. Nós acreditamos que tudo está ligado de dentro para fora. Na verdade, tem um versículo da Bíblia que fala, né, que a boca fala dentro que o coração está cheio. E é por aí que a medicina chinesa acredita. Que, na verdade, as nossas dores físicas, elas vêm das nossas dores emocionais, de um desequilíbrio energético. Então, nós buscamos reequilibrar energeticamente as pessoas. Às vezes, as pessoas são medrosas, são inseguras e não sabem que estão com um desequilíbrio energético. São irritadas, ansiosas, têm dor de cabeça. A gente trata esse desequilíbrio energético e a pessoa para de ter esses sintomas. Às vezes, não precisa nem ir para medicação. Não. Quantos pacientes eu atendo que, assim, sofrem de enxaquecas crônicas e aí já passaram por todas as medicações. E aí, quando a gente começa a colocar as agulhas, começa a reequilibrar a alimentação, a pessoa para de ter crise. Eu já tirei muitos pacientes da crise mesmo de enxaqueca, ansiedade, estresse. Coluna, todas as dores físicas, minha filha, estão muito ligadas às questões que nós estamos passando internamente e elas têm muito resultado. Já tive pacientes que falaram, meu Deus, eu já fui parar na emergência várias vezes e tomei medicação e volta, porque na verdade você não está tratando a causa. Quando você vai para a medicina chinesa, a gente entende o desequilíbrio energético que está acontecendo e aí você começa a ter resultado, assim. Os pacientes brincam assim, nossa, parece mágica. Meu Deus, as agulhas são mágicas. Nossa, parece bruxaria. Não, é porque é milenar. E às vezes as pessoas falam assim, mas eu não consigo trazer meu marido, não consigo trazer minha esposa porque não acredita. Eu falei, mas não precisa acreditar. Ela vai resolver mesmo que você não acredite nela. Vai ser São Tomé, né? Vai ver para crer. Vai para crer. Por isso que eu tenho uma sessão diagnóstica, Polly, que normalmente a pessoa ela não vai investir naquilo que ela não conhece, naquilo que ela não acredita. Nessa sessão diagnóstica, eu vou entender o que está acontecendo com você e aí eu avalio o seu pulso, a sua língua. Porque quantos pacientes que chegam e falam assim, Paulo, eu sou uma pessoa calma, tranquila. Quando eu vejo na língua, eu já falo, olha, você pode até se achar tranquilo, mas é um vulcão em erupção aí dentro. Então, assim, a língua é muito fofoqueira. A língua conta muito o que está acontecendo com a gente. Às vezes você nem quer contar, mas a sua língua conta, o seu pulso conta, as marcas que você traz no rosto conta, a orelha conta. Então, assim, o nosso corpo, ele é feito de microsistemas. Então, na mão a gente tem microsistemas, na orelha, no umbigo, nos pés, na face. Então, cada parte do seu corpo tem todo o resto do corpo. Então, eu consigo tratar pela orelha, eu consigo tratar pelas mãos, eu consigo tratar pela cabeça. É incrível, assim. De fato, é maravilhoso. É apaixonante, na verdade. Já fiquei aqui mega curiosa, Como curiosa. Que funciona, quando você fala aí dessa língua, né? O que você analisa na língua, assim? Dá para falar pra gente, assim, bem rapidamente, né? Quais são as características que teria a língua, que só de olhar para a língua você já consegue ter algum breve diagnóstico? Isso, eu olho para a cor. Primeira coisa que eu olho é para a cor da língua. Se ela é uma língua mais vermelha, já me fala que tem uma boa quantidade de sangue, mas se a ponta dela, aproveita e olha a sua língua aí para ver se a ponta dela não está muito vermelha. Então, às vezes eu pergunto, você é ansiosa? A pessoa, não, quase nada.
Minha filha, quando eu olho a língua e vejo aquela ponta vermelha, eu falo, olha, você pode não ter consciência, mas você é bem ansiosa. Bem ansioso. Então, eu vejo, assim, se tem alguma estagnação de energia. Eu vejo se o estômago está em desequilíbrio. Porque quando você tem uma rachadura no centro da sua língua, já me mostra muitas vezes questões emocionais envolvidas e questões de estômago mesmo. Às vezes a pessoa nem tem a dor. Eu pergunto, tem questões de estômago? Não. Mas como que é a sua digestão? Ah, Paula, não é boa. Ah, você arrota com facilidade? Não. Mas e quando você come? Fica parecendo que você comeu um boi? É assim mesmo. Eu tenho uma digestão mais difícil. Então, já me mostra que você tem um desequilíbrio no estômago. Aí você trouxe aí também as agulhas, Isso. né? Então, as agulhas é a acupuntura mesmo? É a acupuntura, né? Porque o que acontece? Normalmente eu falo assim, medicina chinesa, porque às vezes as pessoas até me questionam, mas eu não entendo quando você fala medicina chinesa, porque a acupuntura, as agulhas, elas são um recurso da medicina chinesa, não é só isso. Então se a gente falar que eu trato com acupuntura é muito pouco, porque na verdade nós buscamos na medicina chinesa o corpo, a mente e o espírito reequilibrado. Então não vai adiantar nada eu botar umas agulhas se o seu corpo não estiver em reequilíbrio junto. Então eu mudo sua alimentação através de uma dietoterapia, buscando entender quais são os sintomas, porque às vezes o que é bom para Chico não é bom para Francisco. E aí às vezes as pessoas querem tomar aquele chá que a vovó indicou, mas às vezes o chá que a vovó indicou não é bom para você. Então vai depender, uma pessoa ansiosa mesmo, ela não pode ficar tomando chá de canela. Ah, Paula, mas eu tomo para emagrecer, mas se você tem ansiedade, vai aumentar a ansiedade. E assim vai. Então a gente busca um tratamento individualizado e personalizado. As agulhas, elas vão me ajudar a mover o que está em desequilíbrio. Então, vamos supor que você vá no meu consultório com a sua mãe e todas as duas sofram de ansiedade. Eu vou buscar um tratamento individualizado para você, que provavelmente não é igual dela. Porque através dos seus sintomas, através do que você apresenta, é que eu vou traçar o seu plano de tratamento. Então, no nosso corpo, existem canais energéticos. E é aí que eu coloco as agulhas, de acordo com a sua necessidade, de acordo com a sua debilidade. Então, a gente coloca as agulhas e elas botam a energia para mover. Porque às vezes você está com dor no corpo, porque está com a energia parada. Quando a gente começa a colocar a energia para mover, eu tenho uma frase que eu brinco com as pacientes assim, quem faz acupuntura é mais feliz. E é engraçado, essa semana aconteceu até esse caso, a paciente semana passada começou a sua primeira sessão, e ela disse assim, Paulo, eu tô ficando triste com facilidade, eu tô com muita dor nas costas, eu tô com alguma série de outras coisas, e essa semana ela chegou lá super bem. Paula, tô muito feliz, viu? Tô maravilhosa, tô incrível, assim, com outro astral. Eu falei, olha, você colocou que tava ficando triste aqui. Ela, menina, nem me lembro. É tão rápido. Eu acho que o que eu me apaixonei pela medicina chinesa é isso, que os resultados, eles são rápidos, eles são palpáveis, eles são tocáveis. Então, nessa vida que nós estamos vivendo hoje, parece que você tem que estar virado no 220. Hoje, inclusive, no Instagram, eu coloquei sobre isso, assim, quem se mantém muito tempo, ninguém se mantém muito tempo na ponta do pé. Então, ninguém consegue viver nessa vida frenética e louca que nós estamos vivendo sem ficar doente. Então, aí a paciente falou assim, Paula, de fato, quem faz acupuntura é mais feliz, porque eu tô ótima. Eu falei, você falou que ficava triste aqui. Não, nem lembro. Então, assim, é muito rápido os resultados, sabe? São incríveis, de verdade. O corpo somatiza, né? Somatiza. Então, às vezes, quando você falou assim, pode até não estar sentindo dor, né? Mas existe ali uma causa. E aí a medicina chinesa, ela atua em cima da causa e não só a consequência. A consequência, ela vai melhorar por consequência. Isso. E cada pessoa, ela tem um elemento nela que é mais forte. Nós trabalhamos na medicina chinesa com madeira, metal, água, fogo e terra. Cada um de nós tem esse elemento mais aflorado. Então, pessoas que são de madeira, elas gostam de liberdade, elas são pessoas mais planejadas, são pessoas mais organizadas e, ao mesmo tempo, vão ficar estressadas com facilidade, vão ter dificuldade com pessoas lerdas, sabe? Tem dificuldade de perdoar. Então,
isso aí é tudo gerando em relação ao fígado. Então vai ter mais facilidade de ter dor nos ombros. Então consegue entender que cada elemento manifesta uma dor. Cada elemento vai ter a sua válvula de escape. Quero saber qual Olha, é assim mesmo. Os pacientes já ficam mal, Paula, mas eu sou o quê? Porque o fogo é aquela pessoa que gosta de chegar chegando e ninguém passa despercebido quando se é fogo. É aquela pessoa que já conversa com todo mundo, é aquela pessoa que faz barulho, é aquela pessoa que é muito alegre, muito intensa. São pessoas, às vezes, um pouco mais vermelhas, porque tem muita energia. A água é aquela pessoa adaptável, sabe? Que se adapta em qualquer situação. Fala de tudo, mas ao mesmo tempo não fala dela, sabe? Esconde seus segredos. Essa é a água, assim, são bons comerciantes. A terra é aquela pessoa que gosta de cuidar de todo mundo. Normalmente são pessoas que têm mais dificuldade até para emagrecer, porque gostam de cuidar das pessoas, vão ser pessoas mais preocupadas, vão ser pessoas que têm mais necessidade de comer doce. O metal é aquela pessoa mais fria, aquela pessoa que se guarda mais, que se reserva, tem uma tendência a ficar um pouco mais triste. Então, quando você tem uma frase de Santo Agostinho que ele diz, conhece-te, aceita-te, supera-te. Quando você se conhece, quando você sabe, não, isso faz parte do meu elemento. Por exemplo, pessoas de metal, elas têm necessidade de ficar sozinhas. E elas têm facilidade em ficar tristes. E aí, automaticamente, para poder se reequilibrar, o corpo começa a pedir um chá de canela, uma canelinha no café, uma pimenta, porque isso traz alegria. Então, olha que coisa linda. É o seu... Identificando pessoas aqui no meu contexto. Não é assim? É isso, aí você já aprende a lidar com a pessoa. Então, você já sabe que a pessoa de madeira vai explodir com facilidade, você segura um pouco mais a onda para lidar com ela. Você sabe que o metal, ele precisa ficar um pouco reservado sozinho, então você dá um pouco mais de espaço. Então, quando a gente se conhece, a gente começa a lidar com a gente mesmo, com as nossas limitações, e a gente começa a nos entender e a gente começa a se superar. Porque você já sabe até onde você pode ir e até onde você não pode ir. E isso é lindo, porque a gente se conhecendo, a gente começa a se libertar de muitas amarras que colocam. Porque, por exemplo, as pessoas de água, elas são mais introspectivas. Então, não vai ser como uma pessoa de fogo que vai chegar conversando e falando. A pessoa de água já é mais reservada. Então, você começa a se aceitar, porque às vezes a gente quer entrar num padrão que é o padrão do outro, porque do que o outro espera de nós. Não é verdade? Assim, eu só vou ficando curiosa aqui, né? Você, através de uma conversa com a pessoa, Isso. que você vai identificando se ela é de água, de madeira, de terra, Isso, de é uma fogo. avaliação, né? Na sessão diagnóstica, eu faço essa avaliação. A partir do que você vai me dizendo, assim, das suas queixas. Paulo, eu sou ansiosa. Paulo, eu tenho dores em tal lugar. A partir de onde você vai me revelando onde estão suas dores. Como você se comporta diante de tal situação? Você explode ou você guarda? Seu intestino, ele é mais solto, ele é mais preso? Aonde que dói o seu corpo? A partir das suas próprias características. Você fala de tudo, mas não fala de você? Não, Paulo, eu falo sobre mim. Então, a partir disso, já vai me traçando o seu perfil. Eu tenho muita dor de cabeça, eu tenho boca amarga. E a sua língua também já me conta como que está o seu elemento. E aí eu vou entendendo e traçando o seu perfil. Um conjunto de fatores, isso. Determinando qual... E vai determinando, às vezes, até o próprio biotipo da pessoa. Ela já vai me contando um pouco como ela é. Legal. É apaixonante. E aí, conta pra gente assim, né? Que a gente já vai ficando querendo, né? Já quero me tratar, porque quem faz acupuntura é mais feliz. Eu já quero saber o que eu sou. Se eu Ótimo, delícia. O marido falou assim, é legal você fazer esse podcast, que todo dia você chega aqui, não, eu quero uma fazer novidade, todo dia a gente precisa de um tratamento novo, né? E tudo quer conhecer, e tudo quer participar, né? Me conta como que é, né? Se eu me interessei, quero ir lá saber, quero curar minhas dores aqui, que sempre tem aquela dorzinha assim que acompanha a gente, né? Que a gente meio que já se acostumou com aquela dor. Essa é a grande questão, não se acostumar com a dor. Pois é. E acaba se acostumando. E não, assim, não é natural. Não é natural, dor, né? A dor não é algo normal. A dor não é algo natural. Perfeito. Nenhuma dor. Nós não fomos feitos para viver. Perfeito. Mas aquela docinha que tá aqui todo dia, que já faz parte de mim. Eu acabo me acostumando com a dor. Não era pra ser assim, mas é. Então eu quero ir lá. Descobrir com Paula. Paula,
A gente vai te avaliar para entender por que, da onde que vem essa dor, quando que ela começou. Porque, por exemplo, dores nos ombros estão muito ligadas às pessoas que muitas vezes carregam peso nas costas, carregam o mundo, querem resolver o mundo. Dores no joelho está muito ligado a problemas de estômago, a você se dobrar contra a sua vontade. Dores nos pés estão muito ligadas a decisões que você quer tomar e não toma. Dor na coluna está muito ligado quando você está mudando a sua estrutura. Mulheres estressadas, irritadas vão ter dor de cabeça. Até a sua TPM, a forma como você fica menstruada, já me fala como você tá. Se você tem um fluxo mais intenso, eu já sei que é uma mulher mais agitada. Ah, Paula, tem muita borra na minha menstruação. Pronto, eu já sei que é irritadíssima. Então, cada coisa vai me contando. Aí vai depender das dores. Elas são agudas ou elas são crônicas? Quanto mais tempo você tem, mais tempo leva para tratar. Paula, essa dor já me acompanha há anos. Então, você já entrou no que a gente chama de deficiência. Aí eu vou ter que reequilibrar. E aí eu entro com florais para as pessoas que estão. Eu foco mais nas mulheres porque o meu trabalho hoje voltado 90% do meu público é feminino. Eu ainda tenho muitos homens que começaram a vir por conta das mulheres, porque as mulheres são incríveis, né? Elas cuidam delas mesmas e aí elas sempre querem trazer o marido, o noivo, o pai. E eu tenho famílias que eu cuido da família inteira, assim, que veio a paciente, e aí ela trouxe o pai, trouxe a mãe, trouxe o tio, trouxe o periquito, o papagaio, todo mundo, eu trato toda a família, porque você começa a ver os resultados no seu corpo, e assim, são reais. Você descobre, eu não preciso mais sentir dor. E o tratamento vai ser de acordo com o tempo que você também tem aquela dor. Aí você vai ver, a gente começa a fazer as sessões para ir sentindo no corpo como que você reage. Eu tenho pacientes que já são minhas pacientes há mais de 3 anos, que elas não largam assim, elas às vezes param, às vezes você faz um plano de tratamento, uns 3 meses. Depois você vê que você ficou boa, eu gosto que você vá fazendo uma manutenção de pelo menos uns 15 em 15 dias para você ficar reequilibrando a sua energia. Porque o que acontece? Você acorda bem, feliz e humorada. Aí você desce no prédio, você topa o pé na pedra e sua energia já baixou. Aí alguém grita com você e briga, alguém te fecha no trânsito. Então, a gente está o tempo todo lutando para ficar bem, mas muitas coisas ao nosso redor muitas vezes desequilibram a nossa energia. E é isso que a gente quer reequilibrar a sua energia para que você fique bem. Para que os problemas e as preocupações não te engulam. Porque muitas vezes você está perdendo noites de sono e nem sabe, que é porque a sua cabeça não para de pensar. Energia é absorvida facilmente, né? Muito facilmente. Às vezes você, como você falou, acordou super bem, chega ali na porta de casa, já dá bom dia ao vizinho, o vizinho não responde, pronto. É meio que contaminada com aquela energia ruim, né? E a gente assim, Polly, a gente coloca as agulhas e a energia começa a mover. Para você ter ideia, eu não fico no campo da pessoa. Quando a pessoa deita na minha maca, eu não fico de frente para ela. Por quê? Porque começa a mover um campo de energia. Nós estamos aqui, nós estamos trocando energia. Então, eu não fico no campo da pessoa, porque ela está fazendo a energia mover. Se for uma pessoa legal, que está com uma energia bacana, ótimo. O problema é se for uma pessoa que não está muito bacana. E aqui uma dica para as pessoas que trabalham com públicos. Quando você vê que a pessoa não tem uma energia muito legal, tire o sapato, bote o pé no chão. Quando chegar em casa, dê uma caminhada na grama. Por quê? Isso faz um aterramento. Faz com que a gente, de alguma forma, descarregue toda essa energia ruim que a gente recebeu ao longo do dia, que teve trocas de energia. Que a gente não está no coração de ninguém para saber como que está a energia da pessoa. Mas, às vezes, você sente. Na medicina chinesa, nós temos o pericárdio, que ele é o protetor do coração. Então, eu quero te convidar a não ir contra a sua natureza. Tem pessoas que você não gosta. Você não sabe porque não gosta. Você simplesmente não gosta. Você chega perto dessa pessoa e você não acha uma pessoa bacana. O que acontece? É o seu pericárdio te protegendo. Então, não negligencie isso. Se você acha que você não gosta, você respeita. Por quê? Não sei explicar, mas alguma coisa aqui dentro, e é o seu pericárdio protegendo o seu coração, para que você não fique perto daquela pessoa. 2 frases que, assim, eu sempre usei, né? E usei em outros contextos, mas acho que cabe muito bem aqui, que é energia não engana energia. Né? Não tem como. Então, é aquela coisa, né? A gente fala assim, não sei, a energia não bateu.
E isso é isso. mesmo. É pronto, é só isso, né? A energia não bateu, ponto final, acabou. Isso. É isso mesmo. Então, é quando a gente passa a ter consciência, né, do que essa energia está querendo passar para a gente tem como ir realmente tomando as melhores decisões, os melhores caminhos, né? Então, eu Perfeito. trouxe aí. E é respeitar isso. É respeitar esse processo de que é uma proteção mesmo para você. Às vezes a gente não, como você trouxe mesmo, né? Negligencia, a gente não dá devida atenção, mas é importante que a gente dê essa atenção. Dê essa atenção. Respeite seu corpo, porque o corpo fala. Às vezes ele precisa gritar. Ele está dando sinais de que as coisas não estão legais. Você começa a ter uma dorzinha no pé, ou você começa a ter uma dorzinha no ombro, e você vai empurrando, jogando para debaixo do tapete. Nós, brasileiros, né, estamos muito acostumados a resolver tudo com remédio. E nós não somos preventivos, a gente não faz uma prevenção. Eu nunca até hoje tive alguém que sentou lá, não, eu vim para conhecer o trabalho, não, eu vim para me cuidar antes que o problema chegue. Não, eu só chega lá, gente bucha, assim, tipo, que já fez de tudo, que já, sabe, esperou chegar no limite quando a água transbordou. Pronto, é isso. Paula tem dor aqui, tem dor aqui, tem dor. Então a gente espera muito tempo, porque a gente vai se automedicando, achando que tudo se resolve com remédio. E no final das contas, a gente não trata o problema, só está tratando a consequência, não trata a causa. Vai na raiz da questão, e aí vai fica continuar postergando. frutificando, né? É isso. Você falando aí, eu fui pensando, né? Quando a gente chega àquele ponto de precisar dar o basta. É isso, né? perfeito. E aí você falou assim, brasileiro, né? Será que é porque a gente é bem resiliente, a gente vai ali, né? Não, vamos... Sempre dá um jeitinho. É assim, sempre dá um jeitinho, é isso mesmo. Eu acredito muito. Tinha pensado por essa ótica. Paula, quando você escuta a frase, você pode ser mais, o que isso vem? Você pode ser mais feliz, com toda certeza. Você pode ser mais leve, você pode ser mais alegre, você pode ser mais tranquila. É isso que eu chamo as mulheres, sabe? Eu tenho um olhar muito voltado para a mulher, porque eu entendo que as mulheres, elas cuidam de tudo. Cuidam de todos, cuidam do cachorro, do periquito, do papagaio, da sogra, do sogro. Elas cuidam dos filhos, elas cuidam do marido, cuidam das empresas, mas quem cuida delas? E em que momento elas entendem que elas também precisam se cuidar? A gente vai colocando mochila nas nossas costas e nós vamos ficando pesadas. E às vezes nós vamos nos tornando pessoas amargas, chatas, sabe, reclamonas, que têm dores no corpo, que estão sofrendo de ansiedade, que estão estressadas, que reclamam o tempo inteiro porque ninguém cuida de mim, só eu que faço. Então, eu quero trazer isso, leveza para essas mulheres. Olha, você pode ser mais alegre, você pode ser mais feliz, você pode ser mais leve e você pode ser o que você quiser. Então, sem dores. Sem dores! Quantas mulheres, Polly, pararam de sonhar? Quantas mulheres estagnaram porque falaram para ela que ela não nasceu para dar certo, ou falaram para elas que é isso mesmo, que a vida é difícil, ou que ela tem que conviver com essas dores, sim. E aí você vai achando que tá tudo bem. Então, o meu convite é, eu sou a minha prioridade. Mas não é eu sou a minha prioridade para soar como algo egoísta, não. Eu quero que elas continuem cuidando do que elas quiserem cuidar, mas eu quero que elas entendam que elas merecem estar na agenda. Que elas merecem ter um tempo para deitar na minha maca, viver aquela experiência, desacelerar, levantar mais feliz, levantar mais alegre, levantar sem dores, sem ansiedade, sem estresse, podendo sonhar de novo. Porque é incrível que as pessoas que se permitem, porque ainda tem isso, tem pessoas que deitam e já ficam assim, já tá acabando? Já tá acabando? Você vê que a pessoa tá tão... Nem se permite a viver. Não se permite a desacelerar, sabe? A dizer não, a dizer basta. Porque tudo isso eu vou tratar. Porque a gente trata o corpo, a mente e o espírito. Então eu quero que elas façam uma conexão com Deus, porque se eu sou um espírito, eu preciso me conectar com Deus. Eu preciso cuidar do meu corpo, então você precisa fazer exercícios físicos e você precisa cuidar da sua mentalidade. E aí eu vou trazendo toda essa consciência a essas mulheres. E eu tenho, assim, experiências incríveis delas deitadas na maca.
Sabe, assim, elas têm experiências surreais mesmo na maca. E eu quero dizer para você que às vezes você pensa, isso é crendice, isso é... Não, isso é medicina chinesa, tem comprovação científica. Então isso é real. Isso não é coisa da nossa cabeça, história da carochinha, não. Isso é para você se tratar de dentro para fora e de fora para dentro. Integralmente. Integralmente. Você foi falando aí o tempo todo, né? Nós, como mulheres, estamos o tempo todo cuidando do outro e muitas vezes, grande maioria das vezes, a gente não se prioriza. E veio muito ali a instrução do avião, né? Primeiro, colocar a máscara em si. Então, a gente está o tempo todo só preocupado em cuidar do outro, em tomar conta do outro, e não nos priorizamos. Então, quando você trouxe, é no sentido de se priorizar, mas não ser egoísta. É porque eu só vou conseguir cuidar de quem eu quero cuidar de quem eu amo, né, integralmente, se eu estiver também integralmente bem, né? Então, primeiro eu preciso estar bem. E é justamente a instrução nas máscaras de despressurização de um avião. Primeiro coloque a sua, para depois colocar no outro. Porque se você não estiver bem, você não vai cuidar do outro. E até bíblico, né, Polly? E Jesus diz, ame ao seu próximo como a si mesmo. Então você não pode amar o outro. Não venha me dizer que você está cuidando do outro se você não está cuidando de você. Você não está amando a si mesmo. Então você não tem como amar o outro. Porque ninguém dá aquilo que não tem. Porque se você estiver dando, se você estiver cuidando do outro, mas você não está cuidando de você, você vai se tornar uma pessoa pesada. Porque você vai dar e vai ficar cansada. E aí você cobra. E aí aquilo tem um peso muito grande. Então eu quero ensinar as mulheres a terem uma vida leve. Você está dando porque você quer, ninguém te deve nada. Eu faço porque eu quero, Paulo. Eu faço sem cobrar, porque eu também já enchi o meu pote, já cuidei de mim. E aí as coisas ficam mais leves. Entendendo que é um movimento. E eu quero me movimentar nessa dança, sabe? Conta pra gente, pra que a gente tenha essa vivência, né, com a sua maca. Uau! Não necessariamente a sua maca, mas assim, com a experiência da medicina chinesa, você trabalha só de forma individual mesmo ou você faz também trabalhos de alguma forma, né, vivências em grupo, não sei. Isso. Se consegue fazer isso? Fala pra gente como que é. Hoje eu tenho atendimentos online, né, que são atendimentos onde não entra a acupuntura, mas entram os fitoterápicos, porque nós trabalhamos com os fitoterápicos também da medicina chinesa, com os florais, com a mudança da mentalidade e com a mudança de alimentação. Eu já tive pacientes que só com atendimentos online, eles saíram de crise de ansiedade com fitoterápicos e com mudança de alimentação. Mas eu também tenho cafés terapêuticos, tenho o chá das emoções. Inclusive, dia 29 de novembro, eu vou ter o café terapêutico O Maior Vilão Sou Eu. Que é justamente para a gente parar de ser vilã das nossas vidas. Porque muitas vezes a gente fala, eu não faço porque eu não tenho tempo, eu não faço porque eu não tenho dinheiro, eu não faço porque eu não tenho quem fique com os meus filhos. E a gente vai se enchendo de desculpas. E quem é bom em desculpas não é bom em mais nada. Então, eu quero sacudir essa mulher para que ela possa ser acompanhada. Eu também tenho o Despertar, que é o meu acompanhamento de 21 dias, só com mudança de mentalidade. E as mulheres, elas estão, de fato, despertando essa consciência para se cuidar, despertando essa consciência para se olhar e para se amar. E para desacelerar, que é o meu convite principal. Temos dia 29 29 de novembro, café terapêutico. O Maior Vilão Sou Eu. Fala um pouquinho mais sobre ele. É online, presencial? Ele vai ser presencial lá no Di Gregório, às 3 horas da tarde. Vai ser incrível, R$ 97,00 com coffee break incluso. É para ser uma taxa mesmo simbólica, para ninguém dizer que não pode participar. Não é verdade? É para todo mundo poder se priorizar. E aí, nessa vivência, a gente faz algumas vivências para que essas mulheres possam colocar, de fato, em prática. Sabe? Para que elas possam ter uma rotina matinal. Eu falo muito sobre isso, sobre rotina matinal. A forma como você acorda, a forma como você começa o seu dia, dita todo o seu dia. Então, se você já começa o seu dia naquela loucurada, com toda certeza, seu dia vai ser louco. Então, se você se sente cansada, indisposta, sem energia, se você dormiu, ontem mesmo eu publiquei 3 sinais de que seu corpo pede socorro.
É quando você dorme e mesmo assim você levanta e ainda está cansada. Seu corpo não precisa de mais noites de sono, seu corpo precisa desacelerar. Se vocês têm muitas dores no corpo, é sinal de que você está com sua energia estagnada. Então, a gente também tem um convite para olhar para você. Então, é esse movimento de se olhar. E o café terapêutico vai trazer isso. Outras mulheres, porque o bacana é isso, é esse movimento de mulheres cuidando de mulheres. Outras mulheres que também estão nessa composição de olhar para dentro de você. Quantas metas você não tirou do papel esse ano? Você disse, eu vou emagrecer, eu vou para academia, e nós já estamos em novembro e você ainda não fez nada disso. Você falou, não, esse ano eu vou cuidar dessa dor na coluna, e você foi jogando para debaixo do tapete. Então, o café terapêutico do dia 29 vai ser para isso, para que a gente possa olhar para as metas que a gente não fez e que a gente possa traçar um plano para chegar em 2026, assim, maravilhosas. Legal. A partir do café, a pessoa, né, que vai no café, conhece um pouquinho mais seu trabalho, tem a oportunidade de realmente virar minha paciente. É isso aí. Eu gosto de brincar assim, quem não é minha paciente com toda certeza vai ser, porque merece e precisa. Maravilhosa. Maravilhosa. Acho que realmente a gente vive, né? Você falou aí que quem já acorda naquela loucura, e a gente vive nessa loucura, porque o mundo está cada vez mais acelerado, né? Então, esse convite de... Isso. Esse convite realmente... Investir em você. Porque às vezes a gente investe no carro, a gente investe na casa, mas esquecemos de investir em nós. Eu gosto de brincar com as mulheres, sua casa tá linda, seu carro tá maravilhoso, mas e como, se a gente pudesse fazer uma foto do seu interior, como que tá esse negócio aí dentro? Tá arrumado ou tá uma bagunça? Então, é esse desacelerar mesmo, investir em você. Então, assim, eu invisto em mim para que eu possa produzir mais. Mas nós mesmos, mais a gente vai conseguir. Mais a gente avança. Ter retorno para investir em outras coisas materiais. E as pacientes falam assim, Paula, até eu fiquei mais próspera depois que eu vim para cá. Quando eu ouvi essa frase, eu achei fantástico. Porque é sobre isso, assim, vender. Eu atendo muitos empresários. Vender é emocional. Então, se a gente não está bem emocionalmente, tudo trava. Agora, quando você cuida do seu interior, quando você arruma o interior, as coisas começam a fluir, porque a energia, nós somos movimento, nós somos energia. Se você tem dor, a energia está parada. Então, você começa a fazer, o movimento começa a acontecer. Fala pra gente, como é que você completaria a frase? Você pode ser mais quando? Quando você conseguir investir em você. Você pode ser mais feliz quando investir em você. Então, entenda, não é luxo. Investir em você é prioridade, é necessidade. Frase que vai abrir o nosso podcast. Perfeito. Investir em você é prioridade. Investir em você. É uma necessidade. É uma necessidade. Não é luxo. Não é luxo, eu sou o meu maior investimento. Bom. O que a medicina chinesa trouxe de maior transformação para a sua vida? Na verdade, ela mudou a minha vida. Eu sou fisioterapeuta de formação, né? Um dia eu fui fazer um curso de ventosa. E a professora, ela era especialista em medicina chinesa. E ela começou a explicar coisas que eu não conseguia explicar. Por exemplo, ela falava assim, você vai para a academia e não ganha massa, você tem um desequilíbrio no baço. Você é uma pessoa que fica irritada com facilidade, você tem um desequilíbrio no fígado. Por exemplo, minhas filhas, eu tenho 2 filhas, e quando eu engravidei delas, todas 2 só chegaram a 2,5 kg. Elas não conseguiam avançar. Eu tenho na gestação, dentro da minha barriga. Elas não conseguiam ganhar mais peso. E mesmo eu me alimentando super bem. Eu só consegui entender isso por causa da medicina chinesa. Eu tenho um desequilíbrio energético no estômago, que eu nasci com ele. E aí o que acontece? É aquela tal daquela língua geográfica. Uma língua toda cortada, que quem tem língua geográfica já vai saber aí que é uma língua toda cortada. Pra gente, na medicina chinesa, a língua geográfica dá esse desequilíbrio no estômago. Então, ele não absorve os nutrientes direito, então ele não vai produzir um bom leite materno. Eu entendi o porquê que minhas filhas não conseguiam avançar no peso
Porque eu não tenho um estômago, por mais que eu me alimente bem. O meu estômago não absorve o necessário. Tanto é que todas duas com 4 meses eu parei de ter leite. Essas coisas só a medicina chinesa veio explicar. E aí, quando eu consegui entender isso, isso traz paz a você. Você vê que não tem o que se fazer. Porque eu lembro de eu sair... Mãe é um bicho besta, né? Eu me lembro quando o pediatra falou, nós vamos ter que entrar com a papinha, porque eu queria dar os 6 meses de leite. Eu chorava porque eu me sentia incompetente. Então, isso explica muitas coisas que às vezes você não consegue entender. Quando isso explica o que você... E eu, como fisioterapeuta, às vezes eu ficava horas, fazia massagem, liberação, e o paciente seguia com dor. Hoje, às vezes, com uma agulha, eu tiro a dor do paciente. Então, para mim, isso foi um divisor de águas. E eu me apaixonei tanto, porque eu falei, eu vou fazer o curso, e se não der certo, eu vou usar pelo menos na minha vida. Minhas filhas eram pequenas quando eu comecei a trabalhar com medicina chinesa, e elas usavam muito antibiótico. Depois que eu comecei com a medicina chinesa, parou-se os antibióticos lá em casa, porque eu comecei a tratar de forma natural. Então ainda tem isso, você diminui a quantidade de remédio, de medicação que você coloca dentro de você para tratar de forma natural. E tratar com aquilo que Deus te deu, que é a energia, que é o alimento. Então, estamos chegando ao fim do nosso bate-papo maravilhoso, super cheio de energia boa. Adorei ter você aqui, Paula. Convido todas para o dia 29, o Café Terapêutico. Café Terapêutico. Eu vou, viu? Uau! Mas o maior vilão sou eu. Será que eu sou a maior vilã, meu Deus, da minha vida? Jesus! Espero que eu seja protagonista. De vilã a protagonista. Adoro. Vamos matar essa vilã, né? Vamos matar a vilã. Então, se você também está em Salvador e, né, quer descobrir quem é a maior vilã da sua vida, vamos lá no Café Terapêutico com Paula, para que a gente descubra o que está impedindo a gente de dar os grandes passos das nossas ações, das nossas realizações. Amém. Obrigada, Polly, pela oportunidade, que Deus te abençoe, que esse podcast vá ainda mais longe, porque você pode ser aquilo que você quiser para voar, né? Podemos. E até eu uso muito a borboleta por isso, porque um dos meus planos terapêuticos é o Saindo do Casulo, que é justamente isso, para que a gente possa voar, para que a mulher possa voar. E esse papel é só meu. Eu gosto muito daquela história que um homem viu, né, a lagarta estava naquele processo de sair do casulo, e o homem foi tentar ajudá-la porque ficou com pena, tirou ela antes do casulo e ela nunca mais voou. Então, eu preciso entender que a responsabilidade de cuidar de mim é só minha. Eu não jogo para o outro. A responsabilidade de mudar a minha vida é minha, não é do outro. E isso é incrível. Ninguém tem a obrigação de me fazer feliz. Ninguém tem a obrigação de me ajudar, porque eu preciso entender que essa responsabilidade é minha. Então, eu preciso voar. E eu preciso estar com outras mulheres que queiram voar também, mas entendendo que essa responsabilidade é só minha. Vamos voar. Muito obrigada, Paula. Adorei. Linda.